O Goianidades de hoje apresenta um destaque da nossa literatura, feita aqui mesmo em Goiás. Hoje vamos conhecer o escritor goiano Renan Alves Melo, entender mais sobre os seus livros, sobre as suas inspirações e a importância de ler autores goianos. Então separe aí seu caderninho de indicações, porque hoje tem leitura boa chegando. Os meus livros falam sobre mim, de alguma forma, né? Eu acredito que o grande trunfo que o escritor deva ter e que precisa utilizar com mais frequência é falar de si em seus livros. Não necessariamente das suas histórias, mas do que te afeta em relação ao mundo e como você se transpõe para esse mundo. Então, o escritor é, sobretudo, uma bagagem que ele transpõe para os seus textos do que ele é e do que ele enxerga em relação ao mundo. Eu gosto muito de convidar o leitor a pensar que cada pessoa, que aquele ser que atravessa uma rua que você não conhece, que aquela senhora que está em casa costurando alguma coisa, que todo mundo tem uma história que deva ser contada. Eu gosto muito de trazer para os meus livros personagens que estão em suas casas, em suas rotinas e que aparentemente não possuem uma história tão grandiosa, mas que a partir da literatura a gente consegue mostrar que para aquela pessoa ser daquela forma existe uma história que a justifica. Quando eu era um estudante em escola pública, lá na cidade de Inhumas, o acesso que eu tinha à literatura era muito em escritores que já faleceram, escritores mortos, né? A biblioteca era quase um grande cemitério. E eu sinto que hoje, talvez pelo advento digital, talvez por essa geração, as pessoas estão com mais vontade de falar o que sentem. E aí isso acaba levando também à produção de mais literatura, o que gera mais escritores da minha região. E com isso eu acabo tendo contato com mais escritores. Eu acho que é importante ter esse contato com o leitor, porque desmistifica um pouco dessa história de que o escritor está num lugar distante, que não tem esse contato com o seu leitor, que o escritor já faleceu. Então é interessante mostrar que o escritor é esse ser humano de carne e osso, que pensa como todos, mas que de alguma forma escolhe colocar o que pensa no papel também. Eu atualmente sou publicado pela editora Mondro, que faz um trabalho fantástico nacionalmente e que também tem um olhar bem interessante para autores goianos. Da minha turma, por exemplo, tem o Wayne Neves, o Reiter Vilar, o próprio Jefferson Barbosa, que é o meu editor e também um excelente poeta, a Jazz Oliveira, que é uma grande poeta. É uma geração que a gente meio que se encontra, cada um com a sua temática específica, cada um com a sua investigação. Eu costumo dizer que o escritor ele tem a sua própria investigação. Então eu tenho a minha investigação, a Jazz tem a dela, o Wayne tem a dele, e a gente acaba se completando e criando esse grande livro que é a literatura como um todo.